Olá, muito boa tarde. Vamos dar início ao nosso webinar. Antes mesmo de dar início à nossa discussão, eu pedia, por favor, que a audiência desligue os vídeos e os áudios para que a sessão decorra da melhor forma possível. Como já devem também ter reparado, a sessão será gravada para efeitos de divulgação futura nas plataformas sociais do SEI e do IDN. A sessão de hoje insere-se no âmbito de um ciclo de conferências organizado pelo Centro de Estudos Internacionais do ISCTE e o Instituto da Defesa Nacional em parceria com o Diário de Notícias. Eu queria, obviamente, agradecer o convite que me foi endereçado pelas duas organizações para fazer a moderação desta sessão. Tenho muito prazer em estar convosco. E queria também, já agora, chamar a atenção, antes de começarmos a nossa discussão, para o facto de uma das nossas oradoras de hoje, a professora Júlia Daniel, ter dado ontem uma entrevista que pode ser lida online com o nosso parceiro no Diário de Notícias. Uma entrevista muito interessante sobre temas que nós também aqui hoje iremos discutir. E também dizer-vos que na sexta-feira, amanhã, sairá também um texto de opinião do Brigadeiro-General Nuno Lemos Pires, que também é um dos oradores convidados deste webinar, também no Diário de Notícias. Portanto, como já vem sendo tradição, em todos estes webinars há sempre um texto que sai no dia anterior e um texto que sai no dia seguinte. Também queria aproveitar para anunciar que estes webinars vão continuar e que a próxima sessão vai decorrer no próximo dia 4 de junho, quinta-feira, pelas 18 horas e terá como tema África em tempos de Covid-19. Vai contar com a presença de Ana Lúcia Sá, do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, Fernando Jorge Cardoso, também do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, e Alexandra Magnólia Dias, do IPRI, da Universidade Nova de Lisboa. A moderação estará a cargo de Pedro Seabra, do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE e do Instituto da Defesa Nacional. A sessão de hoje, como sabem, é dedicada ao tema Médio Oriente em tempos de Covid-19 e conta com a presença de 3 oradores que eu agora vou muito rapidamente apresentar. E que todas as pessoas que trabalham nestas áreas e esta área geográfica certamente conhecerão. Começo pelo professor Daniel Pinel, que é doutorado em Estudos Críticos de Segurança pela Universidade de Gales, é atualmente professor na Universidade de Amsterdão e os seus interesses de investigação incidem nas áreas da segurança internacional, análise de política externa e sociologia política global. A nossa segunda convidada e oradora é a professora Júlia Daniel, que é doutorada em Políticas, Direitos Humanos e Sustentabilidade pela Universidade de Exeter e pela Escola de Estudos Avançados Santana. É atualmente investigadora no Centro de Estudos Internacionais do ISCTE. Os seus interesses de investigação incidem nas áreas da política do Médio Oriente, com um foco muito particular no problema Palestina-Israel, na questão do ativismo feminino no Médio Oriente e no Norte da África e também nesta questão nas problemáticas dos movimentos sociais, dos estudos de género e questões de resolução de conflitos e narrativas etnonacionais. O nosso terceiro orador convidado é o Brigadeiro-General do Exército Português Nuno Lemos Pires, que é doutorado em História, Defesa e Relações Internacionais pelo ISCTE com a Academia Militar e é atualmente subdiretor-geral de Política de Defesa Nacional no Ministério da Defesa Nacional e também professor na Academia Militar. Os seus interesses de investigação incidem nas áreas do terrorismo transnacional, história militar e estudos de segurança e defesa. Bem-vindos aos 3 oradores, bem-vindos aos participantes deste webinar. Na verdade, vamos começar talvez por uma primeira ronda de perguntas, de questões, uma questão muito genérica e, digamos, de visão mais ampla e que é uma questão, uma pergunta que tem sido colocada nos webinars anteriores e que eu dirigiria aos 3 oradores.
e sugeriria que as intervenções fossem feitas, se concordarem, pela ordem em que eu os apresentei. Ou seja, começaríamos pelo professor Daniel Pinel, se estiver bem convosco, e terminaríamos com o Brigadeiro-General Lemos Pires. E a pergunta, muito geral, que certamente só será respondida cabalmente no médio e longo prazo, mas enfim, é esta a pergunta para todos e que eu lanço, é a seguinte: a pandemia veio confirmar tendências ou criar novas tendências na região do Médio Oriente. Qual é a percepção de cada um de vós, a partir até de horizontes teóricos diferentes e de interesses científicos diferentes nesta mesma área? Qual é que é a perspectiva inicial, passado estes 2, 3 meses de pandemia, em relação a esta questão? Eu daria então a palavra, se estiverem de acordo, ao professor Daniel Pinel. Faz favor. Olá, boa tarde e antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui entre colegas e entre amigos também e com tanta assistência, que é de facto um prazer falar sobre o assunto com todos vós. Eu diria que, em larga medida, eu não consigo ver novas dinâmicas, verdadeiramente novas dinâmicas, muito diferentes por causa do Covid. O que estou a ver é o exacerbar de dinâmicas já existentes, particularmente importantes, se quisermos, com efeitos em populações diferenciadas. Nomeadamente, por exemplo, em países fortemente afetados por conflitos armados, as populações vulneráveis estão ainda mais vulneráveis e constituem-se como um pool de vítimas muito maior e com uma capacidade de controlar o espalhar da infecção maior. Ou seja, pensemos, por exemplo, nos campos de refugiados do conflito sírio que abundam no Líbano, na Jordânia, no Egito e que têm milhões de refugiados a viverem em condições muito difíceis, que se vão tornar ainda piores no outono e inverno que aí vem. Ou, por exemplo, no Afeganistão, as centenas de milhares, já chegando, creio que a 1 milhão e pouco, de refugiados, sobretudo deslocados internos, em que os efeitos da pandemia se estão a fazer sentir desproporcionalmente sobre mulheres e crianças, e que me parece, se quisermos, estar a criar, não são dinâmicas novas, é o exacerbar de coisas que já existiam, como, por exemplo, famílias que não têm muito dinheiro e que estão abaixo do limiar da pobreza, por exemplo, não conseguem tratar das suas crianças e, em muitos casos, estão a casar as suas crianças o mais cedo possível para poderem ter alguma chance de sobrevivência. Ou seja, são dinâmicas sociais complicadas, que já eram muito complicadas e que se estão a tornar mais exacerbadas. Do ponto de vista do Médio Oriente como um todo, parece-me que a ideia do papel do Estado, do Estado e da sociedade civil, o afrontamento entre o Estado e a sociedade civil, está aqui a ter uma leitura bastante curiosa, que é os Estados mais fortes à partida. Nós vimos a resposta do Covid da China e acabámos por dizer, bem, o modelo chinês é muito bom estar descentralizado, é muito bom ser democrático, mas no fundo a China consegue ter uma resposta mais eficaz, se quisermos. Isso não se está a verificar, como aliás eu falarei depois mais tarde quando falar do Irão, em sítios como o Irão, ou a Arábia Saudita, ou o Afeganistão, ou o Paquistão, todos eles com níveis de democracia baixos e de baixa qualidade democrática, com bastante centralismo e poder do Estado, aliás, poder até arbitrário do Estado, mas o que está a acontecer é que os Estados, por falta de capacidade enquanto Estados, económica, logística, médica, de investimento a longo prazo na infraestrutura, não estão a ser capazes de dar respostas e isso está a fazer com que a tendência para a democratização ou a tendência para a contestação do papel do Estado mais forte se esteja a tornar cada vez mais significativa neste país. No caso do Irão, isto está acompanhado por uma coisa que me parece particularmente interessante, que é, se quisermos, uma coisa que não, até agora nem as sanções, nem o papel dos Estados Unidos, nem décadas de afrontamento tinham conseguido, que é pôr em causa o papel do regime teocrático do ponto de vista religioso e não apenas político, e uma tendência para uma maior secularização da sociedade, nomeadamente por se ver que, independentemente do poderio religioso, do conhecimento religioso, da piedade das pessoas, da piedade do Estado, o que estamos a ver é que as respostas que são necessárias são respostas científicas e que
a tentativa de cercear ou de controlar a produção científica das universidades, dos intelectuais públicos, da economia aberta, dos intercâmbios académicos, etc., está a ter efeitos muito reais perante a população e, ao mesmo tempo, a população está a sentir-se, se quisermos, afastada. O próprio Estado está numa posição muito complicada, porque tem que pedir às pessoas para não irem à mesquita, para não irem a lugares religiosos, para não fazerem peregrinações. Comes e Machada foram dois dos centros religiosos que foram o princípio da pandemia e onde ela mais se propagou, e, portanto, o Estado está nesta posição estranhíssima de querer ser uma teocracia e uma república islâmica, mas ao mesmo tempo ter de estar a afastar as pessoas do local de culto, e as pessoas estão a ver que o tipo de regime e o tipo de discurso do regime em relação a isto não se está a coadunar com o bem-estar da população. Portanto, estas duas tendências em simultâneo estão a levar a uma maior tendência para a secularização em debates públicos, nomeadamente potenciado pelas redes sociais no Irão, e tenho a impressão que isso será também o caso, por exemplo, no Paquistão e no Afeganistão, embora em muito menor dimensão, dado a natureza do regime. Muito obrigada por esta primeira perspectiva sobre as implicações da Covid-19 no Médio Oriente. Eu passo agora então a palavra à professora Júlia Daniel para dar também a sua visão sobre, a sua percepção, no fundo, sobre provavelmente a questão de Israel e Palestina, mas não exclusivamente. Passo-lhe então a palavra. Obrigada, boa tarde. Queria agradecer pelo convite neste webinar, pela oportunidade de falar de Médio Oriente no contexto de Covid, mas também no contexto pós-pandemia, ou seja, que irá seguir. Queria também, obviamente, cumprimentar os outros dois oradores, nossa moderadora e todos os participantes desta sessão. Então, o Médio Oriente, em tempos de Covid, não é uma exceção, como está escrito no cartaz deste seminário, é verdade, mas acho que seja uma realidade bastante única, bastante singular, especialmente na sua heterogeneidade. E vimos isso no caso do Covid, na relação ao que aconteceu nestes 2 meses, ou seja, temos países, por exemplo, como Irã, Turquia, entre os países a nível mundial mais afetados pelo surto e outras situações, outras áreas da região onde até agora pelo menos conseguiram limitar o dano. E, por exemplo, na Cisjordânia ou na faixa de Gaza, como vou falar daqui a pouco. Quando falamos de Médio Oriente, em relação ao Covid, acho também que temos que ter em conta um outro fator muito importante, ou seja, a dificuldade de obter dados reais, dados relevantes para cada realidade. Temos, por exemplo, governos que não querem divulgar os dados, como, por exemplo, foram acusados os governos de Ankara e de Teherã, ou em outras situações onde é quase impossível fazer qualquer estimativa, porque, por exemplo, não há os instrumentos necessários para fazer estes testes. Então, quais são os principais desafios e oportunidades? Na minha opinião, há mais e mais desafios. O Daniel Pineo já começou a falar disso. Então, há um agravamento da situação já dramática na maioria dos países da região. E acho que desafios não são relacionados ao número de casos ou de mortes, mas são relacionados ao futuro, ou seja, a situações sociais, políticas, econômicas que serão ainda mais instáveis. Então, desafios políticos que são diretamente ligados aos desafios sociais e econômicos. Um outro ponto que é mais geral, que acho muito importante e que está acontecendo na maioria dos países da região, também no norte de África, e agora vou explicar o porquê, e que, sobretudo nos regimes autoritários que estavam a viver transições muito significativas ou estão ainda em guerras civis, conflitos, a resposta contra a Covid, ou seja, a legitimação, a escalada do controle estatal
um controle mais autoritário sobre a sociedade nas medidas que poderiam ser necessárias para diminuir a transmissão do surto, estas modalidades podem incorporar também todos os instrumentos para futuras repressões dos direitos sociais e políticos dos oponentes. Então, isso é um outro tema muito importante, central nesta análise, na minha opinião, porque meios legitimados, como por exemplo as leis de emergência, são considerados e legitimados pela maioria dos governantes como meios úteis para a luta contra a Covid, mas pode ser, já são usados como meios para oprimir os oprimentes. Este é um ponto importante, é um ponto também que é muito relacionado a uma outra análise que eu queria fazer na dimensão mais política desta crise, ou seja, definir a resposta à pandemia com termos como guerra, para mim, por exemplo, é muito problemático e está relacionada a uma visão de securitização das políticas contra a difusão do surto. E isso, por exemplo, é um discurso central no contexto da Palestina-Israele. Ma queria terminar esta primeira resposta, esta primeira pergunta, falando das oportunidades. Acho que há oportunidades, temos que reconsiderar o papel dos movimentos sociais, dos movimentos de protestos que estão ainda a acontecer na região, mesmo que este tema não esteja no centro das atenções pela política internacional, pelos mídias, mesmo que a pandemia diminui bastante, obviamente, a possibilidade de manifestar, a possibilidade de sair da rua, mas é muito, muito importante falar, discutir sobre o papel, a relevância dos atuais movimentos sociais. Em particular, eu acho que os dois exemplos mais significativos sejam o movimento de protesto no Líbano e no Iraque. Temos grupos, nestes dois países, temos grupos de protesto muito heterogêneos que decidiram superar as divisões setárias, divisões sociais, divisões políticas e religiosas, com o objetivo de questionar o status quo, ou seja, a situação, de mudar a situação política e econômica do país. E, por exemplo, nestes últimos 2 meses, este movimento sociais de protesto no Líbano e no Iraque tentaram criar também novas modalidades de ativismo, novas modalidades de solidariedade, e acho que trata-se de uma maneira bastante inovadora que esta crise está a oferecer aos movimentos sociais na região. Também porque é uma oportunidade única de crítica e de alternativa às políticas das potências ocidentais que investiram e continuam a investir na estabilidade da região exclusivamente através da luta contra a jihad islâmica, a luta contra o terrorismo internacional, mas muito pouco tem em consideração o papel destes diferentes atores políticos e também a vida diária das populações. Então temos muitos desafios, mas também posso ver algumas oportunidades. Muito obrigada, professora Júlia, por nos trazer esta dimensão de uma certa invisibilidade dos movimentos sociais, não é? Pelo menos em alguns países, e portanto esses fenómenos não estão nas primeiras páginas e é difícil até para os cidadãos minimamente interessados acompanhar estes mecanismos que podem vir a ter alguma sustentação no futuro, não sabemos, não é? Mesmo essas novas formas de ativismo. Antes de passar a palavra ao Brigadeiro-General Lemos Pires, eu queria só dizer algo que ficou esquecido, mas que já algumas pessoas começaram a fazer, é que há a possibilidade das pessoas que estão a assistir, de facto, da nossa audiência, poder colocar questões no chat, através da funcionalidade do bate-papo. Já lá temos algumas perguntas, mas queria reforçar esta ideia.
porque no final desta sessão vamos abrir um pouco esta possibilidade de os nossos oradores poderem responder algumas das perguntas que são colocadas pelos participantes. Bom, agora então passaria a palavra ao Sr. Brigadeiro General Lemos Pires para então também dar a sua visão, a sua perspectiva sobre esta questão. Faça favor, a palavra é sua. Muito obrigado. Também começava por dizer boa tarde a todos, nomeadamente à professora Maria Francisca, à Júlia, ao Nuno, ao Daniel. Obviamente que é com muito gosto que estou aqui. Também salientar que de facto termos tantos participantes é extremamente importante e que me dá aqui obviamente um gosto acrescido de podermos chegar tão longe e poder fazer este debate. Eu tentava resumir as tendências, mais ou menos, eu acho que sim, acho que há aqui algumas tendências, concordando em parte com o que disse o Daniel, mas fazendo aqui um bocadinho algumas coisas que estão a acontecer, que provavelmente vão indiciar o que aí vem nos próximos, eu diria, ano e meio, 2, da comunidade internacional. A primeira tendência eu chamaria a tendência para a ausência, que é uma tendência que nós estamos a notar fundamentalmente em todo o norte da África e o Médio Oriente, mas no Médio Oriente em particular. Porquê? Porque quando os Estados se confinam, e quando eu digo confinam não é só uma questão sanitária, confinam economicamente, confinam fisicamente e confinam em termos de intenção de estar. O que é que eu quero dizer com isto? Muitos destes países têm graves problemas económicos e o que fazem é deixam de estar onde as populações mais precisam. Então essa ausência o que é que leva? Essa ausência leva a que o regionalismo, neste caso grupos muito mais identificados com uma base territorial menor, e nós vemos isso em zonas como o Iémen, vemos isso muito fortemente, por exemplo, no Iraque, na Síria, no Egito, o que é que tendem a ter uma posição maior. O Líbano é outro exemplo muito forte, em que a Hezbollah também já está a tomar muitas posições em muitas zonas. Portanto, a tendência para uma ausência de uma força internacional, eu digo económica, política, mas fundamentalmente estatal, de cada Estado, de estar junto com as populações, tem-se mostrado que essa ausência leva a que quem está no terreno tenha outro tipo de protagonismo ou demonstre, pior, outro tipo de impotência, porque não consegue resolver os problemas. A segunda dimensão associada a esta, que é o contrário da ausência, é uma tendência de presença. E esta tendência de presença tem a ver com os proxies, tem a ver com aqueles que atuam em nome de. E como nós, infelizmente, nesta área temos muitos grupos que têm interesses que derivam de outros Estados, nesta altura têm uma hipótese de chegar mais perto e de fazer. Embora seja um paradoxo, porque ao mesmo tempo têm hipótese de se afirmarem mais, por outro lado têm menos instrumentos, porque neste momento a crise económica gravíssima faz com que obviamente não haja recursos para poder ser influente como desejava ser. A terceira dimensão desta tendência que eu vejo é que nós assistimos nesta região do Médio Oriente mais restrito uma guerra fria entre duas potências regionais que têm a sua sede no Irão e na Arábia Saudita, entre xiitas e sunitas, que de alguma forma participam de uma forma mais ativa ou mais passiva em muitas das situações político-sociais e mesmo de índole de conflitualidade que se registram em todas estas zonas. O que é que acontece nesta altura? São dois países também aflitos em termos de recursos, mesmo a Arábia Saudita muito rica, depende enormemente dos seus combustíveis fósseis para poder alimentar aquilo que são os seus objetivos. Portanto, não interessa neste momento ser muito proativo em termos daquilo que são as ingerências à volta. E o que temos vindo a notar nestes últimos 2 meses é uma guerra fria que não está a distender, mas o que está a acontecer é que está em pause. Porque nesta altura não interessa haver uma grande provocação entre estes dois, nomeadamente em territórios alheios, como se vê, por exemplo, de forma gritante, uma enorme ausência do que está a acontecer no Iémen, que é um país absolutamente desgraçado, que sempre foi uma desgraça humanitária gigantesca e que nesta altura teme-se o pior relativamente a isso. Por último, queria falar da ausência, porque esta é significativa da comunidade internacional como um todo. Já era uma tendência do último ano e meio, ou seja, nomeadamente naquilo que tem a ver com verbas disponíveis da parte das Nações Unidas para apoiar os inúmeros campos de refugiados, aquilo que é os apoios aos fluxos de imigração, as ajudas ao apoio à economia e depois em situações profundamente dramáticas, como assistimos no Síria, no Iémen, no Líbano, etc. O que é que está a acontecer agora? Agora está a acontecer que esta ausência da comunidade internacional é uma ausência física, é uma ausência económica e é uma ausência de imposição. O que é que eu quero dizer com a palavra de imposição?
ao não estar, impõe que os outros atores regionais, que eu falarei depois, se calhar, numa segunda ronda, os outros atores regionais passem a ter outro tipo de papel. E, portanto, está a ser substituído algum árbitro internacional que ainda temos naquela região, embora todos nós sabemos que existem, obviamente, muitas fontes de poder ali que não são, obviamente, indiretas, mas quando tínhamos uma visão mais ampla do que é que podia fazer uma ONU, por exemplo, neste momento vemos que, ao não ter recursos, ao não ter mais aflita para poder chegar, ocupam esse mesmo terreno há alguns atores regionais que não tinham esta influência de antes. E já agora, só para terminar, também tem a ver agora com os mídia. Confinados as pessoas, também infelizmente houve um confinamento da informação. E ao haver este tipo de protestos de informação e contra-afirmação, o que nós vemos é que há menos disponibilidade para ouvir o interior destas regiões. Nós sabemos o que se passa nas capitais, mas neste momento temos muita dificuldade, nomeadamente órgãos de imprensa livres, internacionais e com certo acesso, de chegarem às regiões interiores dos países que estão neste momento a ser afetados. Até porque os órgãos de imprensa estão com menos dinheiro, estão com menos disponibilidade, têm menos autorização, não podem viajar, e o que está a acontecer neste momento é que nós estamos a ter uma informação muito filtrada daquilo que provavelmente é a enorme desgraça que está a passar em uma destas zonas. Sabemos o que se passa nas capitais, mas não sabemos efetivamente o que é que se passa no interior de distantes territórios, que são, só olhando para a Península Arábica, são 3.200 km de comprimento por 1.600 de largura. Muito obrigada. Mais algumas dimensões importantes desta questão das implicações da Covid e mesmo esta questão que retomaremos mais tarde, da ONU não conseguir chegar e precisar de chegar, apesar de também nem sempre ser bem-vinda, não é? Portanto, esta ambiguidade que existe em relação às Nações Unidas e outras dimensões que falou e que são muito estimulantes para o debate. Bom, esta primeira ronda foi uma ronda, enfim, de intervenções iniciais e agora a minha proposta seria abrir uma segunda ronda de perguntas e agora com perguntas mais direcionadas a cada um dos nossos especialistas na sua área de interesse e de investigação, porque obviamente isso também é da maior importância para quem cede o seu tempo nestes webinars para poder desenvolver as suas ideias e suas análises nas suas áreas de investigação. E então talvez eu sugeriria invertermos a ordem das intervenções. Começaríamos desta vez pelo Sr. Brigadeiro-General Lemos Pires e terminaríamos depois com o professor Daniel Pinel, portanto faríamos ao contrário, se concordarem. Eu tomaria a palavra e colocaria a questão então ao Sr. General Nuno Lemos Pires e questionava sobre o facto desta região ter sido assolada por conflitos armados e pressões socioeconómicas. E isto agora acresce a questão da Covid. E a questão que se coloca é como é que atores não estatais violentos poderão vir a capitalizar esta situação, onde para além das realidades socioeconómicas também se coloca agora esta nova pressão desta crise pandémica. Muito obrigada. Muito obrigado pela questão. Eu, de facto, se nós olharmos bem para aquilo que se passa nesta região, e eu chamo a atenção, eu tenho atrás de mim até um mapa, porque é bom lembrar que esta região do Médio Oriente é uma espécie de coração do mundo, porque a própria configuração da Península Arábica assim o parece. Ou seja, é um coração porque liga 3 continentes fundamentais e durante muito tempo aquilo que nós conhecemos da história estava unido por este coração, que é a Europa, a África e a Ásia, que se ligam ali todos. Antes da vez do canal do Suez era uma continuação direta em termos de terra. E, obviamente, nós todos também sabemos um bocadinho de história para nos lembrarmos que aqui nasceram grande parte das religiões, aqui se afirmaram enormes impérios e civilizações e aqui se perderam. E porquê é que eu estou a começar por esta parte mais genérica? É que tudo o que acontece nesta região, e por isso é que eu lhe chamo um coração, tem de alguma forma, quando ele está doente e quando ele não bombeia, e quando eu falo bombear, por exemplo, estamos a falar de energia, metade das energias fósseis do mundo estão aqui, portanto estamos a falar dos maiores produtores de petróleo, gás natural, etc. Quando este coração não funciona, obviamente toda a comunidade internacional, todo o mundo se ressente desse mesmo efeito. Isto é histórico, isto sempre aconteceu ao longo dos últimos 2, 3 milénios, mas neste momento o que é que acontece? Com esta situação Covid, aquilo que eu falei inicialmente que tem a ver com as ausências, isso permite os tais líderes mais pequenos ou os grupos mais pequenos de terem um papel mais interventor. Isto já se está a notar, por exemplo,
no Líbano, não é? Com um papel crescente do Hezbollah. Nota-se, obviamente, com alguma afirmação territorial que fazem os dois grupos em conforto neste momento no Iémen, mas nota-se também daquilo que são os grupos terroristas transnacionais que aproveitam. Mas também, deixa-me começar por dizer isto, eles não estavam prevenidos, aliás, ninguém estava à espera disto. Eu acho que ninguém no mundo previu exatamente o que é que isto podia causar, havia ilusões do que eram as pandemias. E se formos analisar a narrativa do Daesh e a narrativa da Al-Qaeda, o que é que nós notamos? É que ela foi mudando conforme a pandemia ia evoluindo. Inicialmente o que nós ouvimos dizer é que os primeiros comunicados que vieram da Al-Qaeda, que isto era uma punição da China por ceder ao capitalismo ou porque atacava os iogures muçulmanos dentro do seu território. Quando vimos que estava a chegar ao Irão e com muitos casos, imediatamente a narrativa do Daesh começou a dizer que isto era uma punição contra os heréticos xiitas. E depois, quando se chegou a todo o mundo, aí a retórica passou a ser uma retórica muito mais ampla, a dizer que isto era uma punição, como se tiveram que fechar os clubes noturnos e as discotecas, isto era uma punição contra o modo pecaminoso do Ocidente que tinha imposto relativamente ao mundo. Mas há aqui uma parte que me interessa assinalar. É que destes grupos, quase todos apelaram sempre ao mesmo. Vamos aproveitar esta crise e vamos pedir duas coisas. Que aumentem os ataques e que as forças internacionais, sejam elas de qualquer tipo, saiam. Este apelo à saída, que efetivamente teve alguns reflexos em algumas zonas, permitiu algum espaço de afirmação e de reorganização. Nós não vimos ainda tomadas de posição muito fortes, mas o que vemos é a ocupação de espaço, nomeadamente isto nota-se onde? Por exemplo, na Síria. O facto das próprias forças de um lado e de outro, a comunidade internacional, estarem confinadas até para se protegerem no seu potencial, isso permite que os pequenos grupos disseminados pela Síria, eu lembro que são mais de 25, consigam territorialmente estarem outra vez a ganhar algumas posições de vantagem e até mostrar-se perante a população que quando o governo não lá chega, eles são capazes de fazer a primeira ajuda. E isto pode criar aquilo que é um efeito terrível que nós assistimos, infelizmente, com o Daesh em 2014, que quando chegou começou por auxiliar as populações e deu uma imagem de que vinha ajudar muito mais do que o governo estabelecido. Portanto, neste momento, a situação não é grave, a situação não mudou muito, mas a situação neste momento pode levar a uma alteração de tendências, eu digo assim, de narrativas e de presenças, que depois vai ser sempre muito mais difícil de retirar. Esta era provavelmente a minha primeira intervenção que eu fazia neste aspecto. A próxima pergunta é dirigida à professora Júlia Daniel e tem que ver realmente com o conflito, enfim, perene, aparentemente, entre Israel e a Palestina. E a pergunta, pergunto-lhe, será que a crise pandémica é uma oportunidade para a resolução deste conflito ou, pelo contrário, está a contribuir, pelo menos até agora, para um reforço das tensões existentes entre Israel e a Palestina? Temos que dizer que a situação nos territórios ocupados da Cisjordânia, na faixa de Gaza e em Israel é bastante diferenciada. Ou seja, temos muitos poucos casos na área palestiniana, no contexto palestiniano. Aqui os últimos dados que são mais ou menos 600 casos positivos, 55 na faixa de Gaza e 540 na Cisjordânia e Gerusalemme Leste. In Israele sono mais, ovviamente, são 16.700 casos confirmados. Eu queria começar a falar um pouco mais em detalhe na situação palestiniana e acho que seja importante focar mais sobre a realidade da faixa de Gaza. Como alguns de vocês podem saber, em 2012 as Nações Unidas declararam Gaza como inabitável em 2020. Agora estamos em 2020 e hoje podemos confirmar isso, ou seja, uma situação inabitável para mais de 2 milhões de pessoas. Tem um espaço com densidades muito elevada e também referida como uma prisão ao ar livre.
Naquela altura, em 2012, ninguém imaginava o que teria acontecido em 2020, situações em todo o mundo de lockdown, de restrições nos movimentos internacionais, fronteira fechada, etc. Na verdade, infelizmente, a situação, a vida diária durante esta pandemia e também, imagino, na pós-pandemia, não é muito diferente da vida diária ante-pandemia, ou seja, porque desde 2007 há um bloqueio que continua a impor restrições aos movimentos econômicos, mas também aos movimentos das pessoas. Então, ninguém pode entrar e sair na faixa de Gaza. O nível de desemprego na faixa de Gaza já chegou mais ou menos ao 65% e mais de 80% da popolação depende da ajuda internacional. Ovviamente, nesta situação tão frágil, a pandemia adiciona mais riscos e também mais medos entre a população. E também esta é a razão porque no governo da Hamas na faixa de Gaza, também na Cisjordânia, mas também na Cisjordânia, com a maioria de Fatah, decidiram imediatamente de pôr confinamento em todos os territórios palestinianos. O que está acontecendo em Israel? Aqui, como já disse, os números são mais altos, mas não altos como em comparação com outros países do Médio Oriente. É importante salientar um dado, ou seja, que a maioria dos casos foram registrados nos bairros e nas comunidades judias ultra-ortodoxas, em particular em Jerusalém, onde não foram tomadas as medidas preventivas e de confinamento estabelecidas pelo governo central de Tel Aviv. A maioria deles, dos judeus ultra-ortodoxos, vivem em bairros densamente povoados, com famílias muito grandes, e onde não foram tomadas estas medidas de distanciamento social, de confinamento. Por exemplo, as celebrações religiosas continuaram com muitas pessoas, em particular os casamentos, mesmo se houvesse a proibição do governo central. Uma outra razão deste alto número de casos entre a população ultra-ortodoxa é que muitos deles não têm acesso à informação exterior, do mundo exterior. Então, não podem conhecer o debate acerca do Covid, os principais riscos e necessárias medidas. Um outro ponto muito importante, sempre dentro a sociedade israelita, é destacar a situação dos palestinianos israelitas, palestinianos cidadãos de Israel, também chamados como os palestinianos do 48, que ficaram dentro as fronteiras de Israel de 1948. A situação dos palestinianos cidadãos de Israel está a piorar ainda mais, desde que eles são vistos como principais transmissores do surto e, portanto, como uma ameaça à saúde e à vida dos judeus israelitas. Isto, obviamente, poderia também, do ponto de vista político, representar uma outra oportunidade para os judeus israelitas de aumentar o controle sobre os palestinianos cidadãos de Israel e de isolá-los ainda mais, não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista político. Já agora são considerados como cidadãos de segunda classe. Mas aqui então uma olhada à situação geral do período da pandemia, destes 2 meses. Mas o que é realmente relevante do Covid no contexto da Palestina e Israele? O Covid representou uma oportunidade única, como também o próprio Benjamin Netanyahu definia alguns dias atrás, é uma oportunidade única para Benjamin Netanyahu. A luta contra o Covid é considerada oficialmente a principal razão do nascimento do governo de aliança entre Benjamin Netanyahu e Benny Gantz. Benny Gantz foi um chefe do Estado-Maior geral
Uma aliança, diria, bastante inimaginável, até alguns meses atrás, que de uma maneira desbloqueia um impasse político desde o fim de 2018. Na verdade, na minha opinião, não se trata de um governo de emergência criado para enfrentar o Covid, mas trata-se de um governo de anexação, porque esta é a grande oportunidade histórica para Israel de anexar ainda mais territórios palestinianos. Duas são as tarefas principais deste governo Benny Gantz e Benjamin Netanyahu. Em primeiro lugar, evitar o processo de corrupção, fraude e abuso de poder do acusado Netanyahu. Em segundo lugar, mas o principal tema é a anexação unilateral de grande parte da Cisjordânia e do Vale do Jordão. A relação ao primeiro ponto é muito contraditória, obviamente, porque há poucas semanas atrás o Benny Gantz estava a referir-se ao Netanyahu como o principal perigo para a democracia israelita e agora está a apoiá-lo no mesmo governo como ministro da Defesa. Segundo ponto, a necessidade de uma grande parte da Cisjordânia, em particular, há já o plano de construção de 70.000 novos colonatos na área entre Bethlehem e Hebron, ou seja, no sul da Cisjordânia, e então a seguinte expulsão dos habitantes palestinianos. E este plano rappresenterà un nuovo ostacolo à continuidade territorial entre os palestinianos da Cisjordânia. Alguns dias atrás, no dia 15 de maio, houve o aniversário da Nakba, 72 anos depois da catástrofe, chamada catástrofe palestiniana, que aconteceu em 1948, com o nascimento do Estado judeu de Israel, e significou a destruição da maioria das aldeias da cidade de palestinianos, a expulsão de mais da metade da população palestiniana. Nada parece mudar e, de facto, a realidade parece piorar ano após ano. Queria dizer algumas palavras em relação ao plano. Trata-se de um plano que queria estender o poder de Israel a 30% mais dos territórios palestinianos da Cisjordânia. Ou seja, o resultado deste plano será que Israel irá controlar mais de 60% da Cisjordânia, dos territórios palestinianos da Cisjordânia, e a Autoridade Nacional Palestiniana apenas o 40%. E o plano deveria também incluir a anexação do Vale do Jordão. Isso deveria acontecer até o 1º de julho, então daqui a pouco mais de um mês. Então, o 1º de julho será, portanto, uma das datas mais relevantes, mas também mais perigosas da história, não só da Palestina e Israel, mas também, acho eu, da inteira região. Muito bem, muito obrigada pela análise do conflito. Ficamos a saber então que, do seu ponto de vista, a faixa de Gaza, que é uma catástrofe humanitária, catastroficará, portanto a diferença não é, digamos, substancial, mas para a política israelita é agora uma oportunidade. E as críticas têm sempre oportunidades para alguns líderes, não é? Para continuar a sua política de anexação ao arrepio do direito internacional e das perspectivas mais básicas de convivência. Muito bem, seguimos então agora para falarmos um bocadinho com o professor Daniel Pinel, e as perguntas podiam ser sobre o Paquistão, mas não são, será, por exemplo, mas será uma pergunta sobre o Irão, porque realmente a tensão enorme que o Irão tem com os Estados Unidos e que se alimenta mutuamente suscita exatamente esta pergunta, porque o Irão tem responsabilizado, como sabemos, os Estados Unidos pelo estado, enfim, em que se encontra a economia iraniana e pelas consequências da resposta, enfim, que tem dado à Covid-19. Neste sentido, a pergunta seria, do seu ponto de vista,
É a crise pandémica um novo foco de tensão na relação entre o Irão e os Estados Unidos? Bem, efetivamente, eu não creio que seja. Sim, é um novo foco de tensão, mas mais uma vez exacerbando dinâmicas que já existiam. Ou seja, neste momento, parece-me que as dinâmicas mais importantes são, como dizia, aliás, o Nuno e bem, o afrontamento entre Teherão por um lado e por outro lado uma aliança que não é apenas, ou seja, não é apenas um confronto Teherão-Riad ou Irão-Arábia Saudita, mas uma política de alianças em que a Arábia Saudita conseguiu, de uma forma razoavelmente inteligente do ponto de vista diplomático, com aproveitar-se da eleição de Trump para refazer uma aliança. A Arábia Saudita, que foi durante a política externa de Obama essencialmente menorizada, secundarizada em termos energéticos, militares, de assistência, uma série de alianças regionais, que tinha sido secundarizada, conseguiu, através do príncipe bin Salman, fazer uma aliança Estados Unidos, Trump, Arábia Saudita e, estranhamente, Israel. Ou seja, tem havido um alinhamento cada vez maior do ponto de vista diplomático entre estes dois Estados relativamente a alguns conflitos, nomeadamente o Iémen, mas sobretudo em relação ao Irão e às forças que o Irão tem no terreno, numa série de países que já foram aqui mencionados e que eu também falarei um bocadinho. Portanto, esse confronto entre Teherão, por um lado, que está a tentar, de certa forma, ou que estava a tentar diversificar a sua ação diplomática, mas que na dificuldade de o fazer estava a confiar sobretudo na utilização de proxies ou de grupos não estatais armados apoiados pelo Irão numa série de países, e já vou falar deles. Portanto, isso era a estratégia essencial do Irão, porque, mais uma vez, as sanções não permitem se quisermos, uma ofensiva diplomática, económica, regional, de poder regional, e por outro lado, portanto esta é a primeira tendência. A segunda tendência é que do ponto de vista económico, de facto, a crise neste momento, a crise já estava muito mal em 2012, 2013, 2015, quer dizer, em 2012 houve uma contração de quase 9% do PIB só por causa das sanções. Okay? E aquilo que vimos entre 2012 e 2015 foi uma contração do PIB na ordem dos 7%, ou seja, pensemos nas contrações que houveram em todos os países europeus mais afetados pela crise bancária de 2008 a 2010, pensemos no efeito que isso teve social, e o Irão conseguiu, de certa forma, não o Irão, o grupo de que nós podemos chamar os moderados, dentro do contexto político iraniano, conseguiram, através de negociações, um acordo que era mutuamente benéfico, ou seja, a ideia foi, conseguiram, Rafsanjani e o grupo de políticos à sua volta conseguiram um alívio dessas sanções através do acordo nuclear com a União Europeia por um lado e os Estados Unidos por outro. A grande inovação, ou a grande mudança aqui que veio tornar as coisas bastante piores, ela é antes da pandemia. Ela vai ser muito exacerbada pela pandemia, mas de facto foi, do ponto de vista meramente ideológico, por influência de 2 ou 3 personagens da direita americana que subiram a lugares cimeiros da administração de Trump, nomeadamente Mike Pompeo, uma ou 2 pessoas mais segunda linha e também John Bolton, conseguiu-se fazer com que Trump denunciasse, ou seja, não renovasse o acordo. Ao fazer isto, o que voltou a acontecer foi um nível de sanções sobre o Irão que estão a destruir literalmente 2 coisas. A capacidade governativa do Estado para responder a qualquer tipo de crise, eminentemente económica, mas agora também a da pandemia, por um lado, e já vou falar um pouco sobre isso, mas sobretudo a capacidade dos moderados de terem uma base de poder, ou seja, de certa forma, se a ideia era provocar uma mudança de regime e a queda do regime teocrático dos ayatollahs em Teherão, o que aconteceu foi exatamente o contrário, porque esse poder sai reforçado ao dizer, estão a ver, a estratégia moderada é a da negociação, é a do acordo, mas um poder como os Estados Unidos não pode ser confiado. Portanto, isso invalidou aquele acordo, invalidou as forças mais moderadas domesticamente a nível parlamentar e eleitoral e ao mesmo tempo invalida um acordo futuro, porque não há nenhum incentivo, não há nenhuma forma de garantir ao Irão
que se conseguisse um segundo acordo daqui a uma ou duas administrações americanas, quando Trump não estiver no poder, ele de facto se manterá. Isto é absolutamente fundamental para o que está a acontecer no país. Neste momento, uma das coisas mais dramáticas é que nós temos que ver que, por causa da crise económica resultante da reimposição das sanções devido ao cancelamento deste acordo, a inflação já subiu acima dos 35% e há um mês atrás tinha chegado ao valor recorde de 41%. O real, a moeda iraniana, despencou em valor. E isto está a afetar muitíssimo a capacidade das famílias, nomeadamente das famílias de classe média e sobretudo das famílias urbanas e dos povos urbanos, de terem algum tipo de proteção, se quisermos, em relação à crise, porque o desespero para ter que trabalhar, o desespero para ter que sair de casa, o desespero para pôr comida em cima da mesa é muito grande. O desemprego já chega acima dos 11%, que é historicamente muito alto no Irão, tirando a altura da guerra Irão-Iraque, e no caso dos jovens, que é particularmente preocupante, nomeadamente em termos da sua radicalização política, não digo sequer uma radicalização para movimentos extremistas, terroristas, já chega aos 26%, ou seja, 1 em cada 4 jovens iranianos, e o Irão tem uma população muitíssimo jovem, é aliás uma das poucas coisas que lhe está a permitir conter mais ou menos a pandemia, porque não tem tantas pessoas no grupo de risco, como aliás está a acontecer na Índia, no Paquistão, etc. Mas já tem 1 em cada 4 jovens não tem emprego e está a ser brutalmente afetado pela crise económica. E a contração da economia neste momento prevê-se para durante e depois da pandemia uma contração económica na ordem dos 6% a 11%, o que são números, 10% de contração económica sendo que o Irão já estava extremamente afetado, é absolutamente trágico. Neste momento o governo iraniano encontra-se também, o governo de Teherão encontra-se de mãos atadas, porque quer fazer o que todos os países estão a tentar fazer, que é um pacote de estímulo económico para evitar esse tsunami eleitoral, de pobreza, de destruição social que aí vem, e não consegue, o seu pacote de estímulo não chega sequer a 2% do PIB, ou seja, não faz sequer face a 1/5 das necessidades, porque, como dizia o Nuno, e bem, a produção de petróleo neste momento, enfim, depois podemos falar sobre isso, mas isso não tem a ver necessariamente só com a crise, foi o falhanço de um acordo multilateral entre a Arábia Saudita e a Rússia que fez com que houvesse produção a mais, houvesse quebra na procura, mas não houvesse quebra na produção de parte dos dois maiores exportadores, significa que o preço do petróleo está muito em baixo e, portanto, isto significa que grande parte do PIB do país não tem de onde vir e o país não tem como socorrer isto. Portanto, isto é a segunda coisa. A terceira coisa é que o reabilitar da política de sanções contra Teherão, que é muito completa, porque os Estados Unidos fizeram uma coisa insidiosa, que é dizer, nós vamos impor sanções, os países europeus, mesmo que não tenham denunciado o acordo e não queiram impor sanções, as suas empresas que fazem negócios com o Irão têm, por questões bancárias, enfim, complexas do sistema financeiro, têm que operar nos Estados Unidos e, portanto, ou param de operar nos Estados Unidos e os seus bens são arrestados por irem contra as sanções, ou entram nas sanções também. Portanto, de certa maneira, obrigou a Europa, em larga medida, a manter as sanções contra o Irão. Isto significa que há também sanções sobre bens médicos e bens de primeira necessidade, ou seja, até só para responder às necessidades básicas de testes, de vacinas, de máscaras, etc., o Irão está-se a ver numa situação muito complicada. Neste momento, a única coisa que está a gerar algum tipo de alívio para o Irão é alguma aproximação à China em termos de acesso a bens médicos, e isto, do ponto de vista geopolítico, está a reconfigurar um papel mais positivo, mais interventivo da China também no Médio Oriente. E para terminar, diria que, e nós já vamos falar disso aqui um bocado, portanto não vou alargar muito, que um quarto ponto, se quisermos, é que de facto, numa economia essencialmente a despencar, com problemas de legitimidade política fundamentais do Estado teocrático. Aliás, a pandemia veio fazer aquilo que décadas de sanções americanas não tinham conseguido fazer, que é minar a legitimidade do governo de Teherão neste momento. Aquilo que estamos a ver é que, do ponto de vista do regime, a única forma razoável para enfrentar o tal afrontamento com os Estados Unidos, a Arábia Saudita e Israel na região
será assimétrico. Ou seja, ao retirarmos a capacidade do Irão ser um jogador global e regional importante do ponto de vista diplomático, económico, etc., o que lhe resta é o uso de proxies e o uso de grupos armados não estatais, como os Houthis no Iémen, o Hezbollah, o Hamas, as milícias iraquianas das Forças de Mobilização Populares, etc., etc. Não é à toa que foi morto o Qassim Soleimani, o general da Guarda Revolucionária que coordenava todas essas forças, e aquilo que me parece, sinceramente, é que duas coisas vão acontecer, que é o Irão não se vai esquecer disso e a longo prazo vai redobrar os seus esforços para usar esse tipo de grupos com consequências muito complicadas no resto da região, e ao mesmo tempo o Irão não terá possibilidade de ser um aliado e uma força, se quisermos, temperada em relação a países com situações sociais e políticas complicadas como o Iraque ou a Síria. Muito bem, muito obrigada pela sua exposição. Aparentemente poderia ser uma boa ideia até para os Estados Unidos aceitar a suspensão das sanções por razões humanitárias, mas não sei se esta administração fará esse raciocínio. Muito bem, esta segunda fase de perguntas muito direcionadas aos interesses de investigação e ao saber dos nossos investigadores, vai agora, vamos seguir em frente. E a próxima pergunta é muito genérica e muito geral e tem que ver com as Nações Unidas na sua dimensão política, não na sua dimensão operacional, na verdade, e isto a propósito do secretário-geral das Nações Unidas ter pedido logo no dia 23 de março um cessar-fogo unilateral para que, digamos, o combate à pandemia pudesse ser feito em zonas de conflito armado. E a pergunta que eu colocaria aos nossos três convidados é de saber se é uma oportunidade ou é um desafio para os conflitos armados esta iniciativa diplomática do secretário-geral, e sugeriria, se todos concordassem também, começar agora novamente pelo professor Daniel Pinel. Portanto, invertíamos a ordem e continuaria, se concordarem, porque podemos fazer de qualquer outra forma. Eu sou um pessimista na análise das relações internacionais e parece-me que, infelizmente, esta declaração é incrivelmente importante. Aliás, o que a Júlia esteve a demonstrar é que, e o Nuno Lemos Pires também esteve a falar, é que a retirada da comunidade internacional enquanto comunidade internacional, e se quisermos a retirada até da linguagem ou do conceito da paz ou da construção da paz para uma ideia de fechamento, de confinamento, de ausência, como dizia o Nuno Lemos Pires, mas também uma ideia de guerra, como dizia a Júlia, não é? Uma securitização desta crise, faz com que, infelizmente, eu não tenha muita esperança em termos de um cessar-fogo global. E devo dizer que mesmo que ele fosse possível, ou seja, mesmo que a comunidade internacional estivesse ativa na região, que não está, mesmo que tivesse os recursos e a vontade de se imiscuir nos conflitos da região, que não tem, mesmo que as Nações Unidas estivessem numa boa posição para diplomaticamente ter uma grande ofensiva para chegar a algum tipo de cessar-fogo, eu não sei se neste momento, envolvidos 2 ou 3 meses, os efeitos piores daquilo que estivemos os três a analisar até agora não são já, de certa maneira, irreversíveis. Ou seja, em que poderíamos ter algum tipo de... Obviamente que salvar vidas deve sempre ser tentado, mas no geral não me parece que as dinâmicas fundamentais que aqui falámos beneficiassem muito de um cessar-fogo generalizado, até porque grande parte, se quisermos, das opressões, grande parte do risco aumentado das populações que temos estado a falar, não provém, neste momento, houve um esfriamento das ofensivas no Iémen, houve um esfriamento das ofensivas na Síria, houve alguma estabilização em sítios como a Líbia, embora pouca, e portanto aquilo que nós estamos a ver são consequências que advêm
do colapso económico e social associado a estes conflitos, a esta polarização, à falta de capacidade dos governos e à falta de capacidade da comunidade internacional de intervir de forma eficaz, e não tanto devido a combate. Há combate, ele tem sido razoavelmente menor, até por questões como dizia o Nuno Lemos Pires, de capacidade económica, de confinamento, etc. Mas de facto não me parece que um cessar-fogo esteja nas cartas. Não me parece que é muito importante simbolicamente que as Nações Unidas o peçam, mas não é diplomaticamente execuível vê-lo nesta altura, pelo que me é dado ver da diplomacia europeia, norte-americana e mesmo das capitais do Médio Oriente e asiáticas. Eu terminaria esta pequena intervenção por dizer o seguinte: eu acho que talvez mais importante do que pedir o cessar-fogo, seria importante relembrar as pessoas, e talvez o secretário-geral pudesse fazer isto, que isto é um mundo fechado. Quando nós queremos um mundo fechado, quando nós queremos um mundo nacionalista, quando nós queremos um mundo das fronteiras, quando nós queremos um mundo da realpolitik centrada no egoísmo e na autoajuda, quando nós queremos um mundo, ou quando temos que, infelizmente, ter esse tipo de políticas mais exclusionárias, mais fechadas, é isto que temos. É a incapacidade global de fazer alguma coisa, é as vidas de milhões de pessoas em campos de refugiados ou em campos, em campos de prisão a céu aberto como Gaza. No fundo, aquilo que gostaria de dizer é que era importante talvez sensibilizar as populações para que as escolhas eleitorais que estão a fazer, que ainda são o produto da última crise económica, talvez se revelem ironicamente perniciosas quando a próxima crise económica, que vai vir como um tsunami a seguir a esta crise de saúde pública, acontecer. Eu vou pegar um bocadinho naquilo que o Daniel disse e dizer o seguinte: eu acho que o mundo nunca esteve tão longe de soluções multilaterais como está hoje. Portanto, quando nós vemos um apelo da ONU, que é o supra-sumo, digamos, a organização internacional que representa o exemplo maior de multilateralismo que devemos ter relativamente a isto, é apenas o topo de uma pirâmide em que por baixo já praticamente todos os layers de organizações multilaterais estão cada vez mais ausentes. Ou seja, estamos num momento péssimo nesse aspecto. Ou seja, o que nós vemos no Médio Oriente são soluções Estado a Estado. São coligações ad hoc. Ainda há bocado foi referida a ligação Estados Unidos, Arábia Saudita, Israel, a que eu somaria também os interesses de uma Jordânia e do Egito, por exemplo, que também têm interesse em se aliar contra um terceiro, que neste caso dá pelo nome de Irão. E o que nós estamos a assistir é, onde é que está uma União Africana, uma União Asiática, uma ASEAN, onde é que está, por exemplo, a própria União Europeia? O que nós vemos mesmo para esta região são os Estados e não as organizações. Vemos a Alemanha, a França, a Inglaterra, vemos a Rússia, vemos a Turquia. Portanto, o que é que acontece? Isto é um bocadinho a imagem que eu tenho quando o secretário-geral das Nações Unidas pede para haver uma trégua. É a mesma coisa que eu mandar um SMS de um quarto andar, um conflito que está do outro lado da rua. Quer dizer, parem lá com isso. Ou seja, se eu mandar um SMS para duas pessoas que se estão a bater a dizer parem lá com isso, não vai acontecer nada. Primeiro porque eles não vão ouvir, porque nem sequer me veem porque eu estou muito longe. E segundo porque eu não estou a fazer nada. Um pedido de tréguas é obrigatoriamente um pedido de ação. Ou seja, eu vou ter que mostrar qualquer coisa que eu estou disposto a fazer. Eu peço para pararem com os conflitos e qualquer coisa. Vamos ajudar a edificar a paz, vamos ajudar a mediar o conflito, vamos ajudar a fazer qualquer coisa. Mas infelizmente não, é um bocadinho um SMS que se manda de uma distância muito grande de Washington, peço desculpa, de Nova Iorque, e depois não tem uma realidade na ação que é separar as forças, mediar os conflitos, poder fazer ajuda e poder estar ali para construir uma narrativa diferente para acabar com esse mesmo conflito. E se os conflitos pararam foi por razão do confinamento económico e sanitário, ponto final. Ou seja, essa é a única razão. Porque, por outro lado, nós vimos que eles aumentaram em termos de tensão e estão a aumentar, e o último mês, portanto, se nós formos ver a diferença de março para maio, é gigantesco. Hoje em dia nós temos uma sensação de contestação e de emergência social na Síria, no Iraque, no Iémen e depois em alguns países, na Líbia, que está, no Líbano. O Líbano neste momento está com gravíssimos problemas. O que é que está a acontecer neste momento? Não há
não havendo soluções multilaterais, o que vem a seguir são os ponto a ponto. Ora, e este ponto a ponto mostra-nos um bocadinho aquilo que está aqui a acontecer, que é não havendo mundo para o mundo, ou seja, como não há uma organização acima do mundo para o mundo, o que está a haver é tudo ad hoc e é tudo feito por uma questão de improviso. E eu temo, e fazendo também minhas as palavras do Daniel Pinel, que quando vem avançando agora esta crise económica, a desesperança, a fome, a necessidade, o trabalho, a organização, obviamente isto vai levar ainda a uma maior propensão para uma conflitualidade perene. E aí a ONU o que é que pode fazer? A ONU já tem pouco dinheiro, a ONU tem poucos recursos e a ONU depois pede, mas as pessoas perguntam, está bem, mas ajudas como? E temos neste momento um problema, está na altura. Eu espero que esta crise nos obrigue a voltar para o multilateralismo e nos obrigue outra vez a voltar para aquilo que são as organizações internacionais que nunca, como antes, precisamos tanto dela. E estamos, na verdade, a chegar à fase final deste webinar, temos ainda perto de 20 minutos e é a altura agora, talvez, de abrir esta discussão e olharmos para as questões que se foram colocadas aqui no bate-papo. Foram bastantes, algumas delas são repetidas e eu talvez vendo digamos as várias questões que aqui foram colocadas, há uma pergunta que é uma preocupação de várias pessoas que tem que ver com o papel do Estado, não é? Quer dizer, qual o impacto da Covid-19, não é, nesta área para o papel do Estado, sendo que alguns governos se estão a dedicar a reprimir a sociedade civil, não é, a propósito da pandemia, e outros ainda estão a tentar providenciar assistência humanitária. Em todo o caso, qual é o papel, se o papel do Estado sai genericamente favorecido ou desfavorecido nesta área, porque tem que ver com o bom papel ou não, por exemplo, na assistência humanitária, se estão a cumprir ou não isso, e uma outra dimensão que é, digamos, a capacidade da pandemia distrair a comunidade dos conflitos armados que estão a ocorrer e, digamos, se os Estados estão a concentrar-se nestas duas tarefas, numa certa assistência humanitária que devem, obviamente, dar à população e, por vezes, aumentar o grau de repressão da população, qual é o papel das empresas militares privadas, ou seja, da privatização da violência nesta zona? Portanto, é uma pergunta que gira em torno da centralidade do Estado e da percepção que têm sobre o seu enfraquecimento ou não nesta área. Digamos, a ordem das intervenções é aleatória, portanto, sintam-se livres para avançar, quem entender, em relação a esta questão, dando a sua opinião. Enfim, acho que há duas vertentes nessa pergunta. Obviamente que o que estamos a ver, eu não sei se a questão é tanto o papel do Estado em si, mas que tipo de Estado, não é? E com que tipo de políticas e sobretudo que tipo de regime. E eu acho que o que estamos a ver é que efetivamente mesmo não basta um Estado, esta ideia, houve uma certa romantização do Estado forte na resposta ao coronavírus, não só na Europa, mas imediatamente com a resposta da China, houve uma certa romantização. Eu lembro de um meme que passava nas redes sociais sobre a China em 10 dias conseguiu fazer um hospital para mais de 1000 pessoas, nós vamos há não sei quantos meses com a ala pediátrica do São João, ou há não sei quantos anos. Portanto, uma certa romantização disso. Na verdade, o que me parece é que isso não tem tanto a ver com a fortaleza do Estado ou do regime ou a sua falta de democraticidade que permite, sim, de facto, a ditadura permite a implementação de medidas muito rápidas, mas isso vem com um custo incomportável noutras áreas, nomeadamente na resiliência. E, portanto, parece-me que a questão fundamental aqui que se põe ao que se está a pôr cada vez mais aos Estados do Médio Oriente, como outros, no mundo em desenvolvimento, é a capacidade do Estado. É porque não interessa muito se a Arábia Saudita é um Estado particularmente forte, é aliás uma monarquia absoluta,
ou se o regime de Teherão é particularmente repressivo e tem um mecanismo de censura particularmente forte em relação às redes sociais. Nada disso interessa se não há capacidade fundamental para responder às necessidades da população e para ouvir as populações e para levar as necessidades da população em linha de conta. E, portanto, parece-me que, apesar de tudo, os Estados que têm Estados sociais com alguma capacidade, algum financiamento e se fazem valer das suas alianças regionais em termos de multilateralismo para obter soluções como começámos a ver na União Europeia, tarde e a mais horas e pouco e deveria ser mais, etc. Mas o que estamos a ver é que esse tipo de Estado, de facto, tem respostas melhores e não é por ser muito forte, por poder fazer decisões imediatas e se quisermos, sem apelo. Portanto, eu acho que isso é importante. E em relação à vertente militar, rapidamente, enfim, é uma área que eu particularmente me interessa, que é o uso e a regulação das empresas privadas de segurança e militares privadas. E mais uma vez, eu acho que isso tem, enfim, para responder à pergunta que foi posta, se eu bem me lembro dela, há aqui duas vertentes rápidas. Uma tem a ver com a regulação da utilização de empresas de segurança privadas e de empresas militares privadas, que são duas coisas diferentes. Todos nós utilizamos empresas, o Estado português está farto de utilizar empresas de segurança privada no aeroporto, em todos os bancos, em quase todas as embaixadas, em todos os ministérios, etc, etc, etc. Mas empresas militares privadas precisam de uma regulação relativamente forte e a verdade é que tem havido esforços, pelo menos desde 2001 e das ações no Iraque, no Afeganistão e depois no Iraque, para o fazer, mas ainda é uma regulação muito, muito fraca. Quer isto dizer que no declínio do multilateralismo forte, aquilo que estamos a ver é que alguns países, à revelia dessas tentativas de regulação, estão a usá-las de forma bastante eficaz. Não é muito diferente do Irão usar proxies, grupos estatais não armados, numa tentativa de ter uma negação plausível das suas ações. Do ponto de vista, se quisermos, político em relação a isso e não tanto militar, parece-me que o fundamental é percebermos até que ponto os Estados estão dispostos a reinvestir em segurança não militar e nas suas capacidades de defesa unidas, multilaterais e com capacidade de projeção internacional. O que estamos a ver é um recuo, se quisermos, da capacidade regulatória dos Estados em relação a isso, e muitas vezes é um recuo programado, ou um recuo por uma questão de contenção de custos, se quisermos, não só políticos, mas sobretudo económicos. E de facto isso é grave, mas não me parece que isso em si reflita a fraqueza do Estado per se. Pelo contrário, até têm sido Estados com uma capacidade bastante grande do ponto de vista militar, que mais, como por exemplo a Rússia, que mais têm utilizado, e os Estados Unidos, que mais têm utilizado as empresas militares privadas. Eu queria, em relação ao cessar-fogo das Nações Unidas, concordo com o Daniel, eu vi na sua resposta. Também na Palestina, em Israel, a nível internacional, como sabemos, o direito internacional, foram muitas as resoluções das Nações Unidas não ouvidas por Israel. Neste contexto mais específico deste plano israelita unilateral, ou seja, sem nenhum acordo com as autoridades nacionais palestinianas, novamente temos a espera das Nações Unidas, como por exemplo o coordenador especial das Nações Unidas para o processo de paz no Médio Oriente, o Nikolai Medvedev, afirmou que este plano seria um golpe devastador para o processo de paz, uma nova violação muito grave do direito internacional. Também a União Europeia, nas palavras do alto representante para os negócios estrangeiros e a política de segurança, Josep Borrell, declarou que a União Europeia não vai reconhecer nenhuma
mudança das fronteiras de 1967 sem um acordo com a autoridade palestiniana. Então não vai reconhecer nenhuma decisão unilateral por dos dois lados. Do outro lado, acho também interessante salientar a posição, ou melhor, a não posição até agora do principal desafiante do Trump, Joe Biden, que não parece muito interessado numa declaração oficial sobre a possível anexão. Os seus colaboradores disseram que o Biden é contrário ao plano, mas ainda não fez nenhuma declaração e não é claro se ele vai tomar uma posição antes das eleições de novembro. Neste contexto de internacional, então, é muito claro que há uma aceleração do agravamento das relações entre Israel e a autoridade nacional palestiniana. Um outro apelo, sempre pelas Nações Unidas, acho muito importante e que é muito pouco conhecido ao nível internacional, mídias internacionais, e o apelo que está relacionado com a libertação de crianças palestinianas detidas nas prisões israelitas, para não serem contagiados com o Covid. O coordenador humanitário das Nações Unidas para os territórios palestinianos ocupados, Jamie McGoldrick, coordenou este apelo. Também este apelo não foi ouvido, mas as Nações Unidas, de uma maneira, tentaram também ter em consideração os direitos de crianças detidas, que são detidas sem acusação, e o risco dos menores, então, de contrair o vírus mais alto, desde que não é fácil manter distância física e tomar medidas preventivas. Este, por exemplo, é um outro apelo das Nações Unidas que não é muito conhecido. Em relação às duas perguntas, acho que se temos que começar o debate sobre a privatização da violência, em particular em Israel, seria o tema para uma outra sessão. A securitização, a militarização da vida diária em Israel é um tema que já há muitos anos é central, é um tópico chave na política interna, também na política externa do governo israelita. Então, queria só dizer que isso é também muito relacionado, obviamente, com o que está a acontecer nos territórios ocupados em Israel. Queria somente terminar esta resposta falando também um pouco da diria, irrelevância da posição interna israelita ao plano da anexação. É uma posição, como podem imaginar, que é composta pela esquerda israelita, mas o ponto é que temos que ter em consideração é que temos que perguntar qual é a posição à esquerda em Israel. Desde que 2009 não tem nenhum papel no governo, mas também na sociedade civil, o seu papel está cada vez menor. Mas, do outro lado, é interessante ver como há alguns chefes do exército que são contra o plano de anexação, porque consideram o plano também em termos de ameaça à segurança nacional. E há também não sei se dizer um novo movimento que está a começar, que é o movimento, podemos traduzir como movimento das bandeiras pretas, que simbolizam os ataques contra Netanyahu, em relação sobretudo às acusações de corrupção do Netanyahu e do governo de Netanyahu. Aqui é muito perigoso fazer generalizações, porque nós estamos a falar aqui de questões de Estados
papel do Estado, mais permissivo, mais repressor, e depois no Médio Oriente, se falarmos do grande Médio Oriente, nós temos 3 tipos de Estados aqui. Temos os Estados, temos os quase-Estados e os não-Estados. E depois tudo isto se traduz de forma muito diferente. Ora, o não-Estado, como neste momento é o Iémen, que não é um Estado, não é um Estado viável, a Líbia, que não é um Estado organizado, e temos os quase-Estados, como é o caso do Iraque e da Síria. E porquê que são quase-Estados? Porque na realidade são uma federação de intenções, nesta altura. Porque a ação central estatal tem uma iniciativa, tem uma Constituição, mas não tem uma ação, porque de facto existe uma capital em Bassorá, outra em Bagdá e outra obviamente naquilo que é os curdos, que têm em Erbil uma diferença muito grande. E a Síria é também uma manta de retalhos. O que eu quero dizer com isto? Analisar a intervenção de, por exemplo, empresas militares privadas num país como o Iraque ou como a Síria não é a mesma coisa de falarmos na ação a trabalhar, por exemplo, por uma Jordânia ou por uma Israel. São coisas diferentes, são níveis de controle diferentes e são níveis de intenções diferentes. Mas eu gostaria de dizer isto porque acho que isto importa. Nós sentimos aqui todos na pandemia a diferença entre, por exemplo, empresas privadas de saúde e o Serviço Nacional de Saúde. Quando a coisa falhou, e a certa altura, digamos assim, a garantia democrática universal e que podia realmente cuidar dos direitos, liberdades e garantias de cada cidadão é o Serviço Nacional de Saúde. Isto não tem nada contra as empresas privadas de saúde, como é óbvio, mas sendo o lucro, sendo a obtenção, o reconhecimento, outro modo que subordina aquilo que é a atividade da sua empresa, não é a mesma que obedece um Estado, faz com que, obviamente, em momentos de grande crise, haja um regulador e um regulado. Isto é a mesma coisa quando nós falamos em intervenções militares. A deontologia e a ética de forças armadas constituídas fazem toda a diferença. Empresas militares privadas podem ter única e exclusivamente a ética do dinheiro. Portanto, e isso faz com que não haja controlo da forma que nós queremos. E daí que muitos países utilizam estas empresas para fazer aquilo que é o jogo sujo, uma vez que aqueles que têm regras de ontologia própria, se vindas de países democráticos, o controle democrático deles nem sequer existam. Pelo contrário, em países democráticos, o controle da violência está assegurado, porque há deontologia, porque há ética. Em países não democráticos e estáveis, ora, o que dá aso é aquilo que nós estamos a assistir nesta região. Portanto, simplesmente eu só queria dizer isto. Olhar para o Médio Oriente, temos que olhar de forma muito diferente sobre aquilo que é o controle dos Estados, sobre os instrumentos que têm para poder impor ou não poderem em ordem, e aqui falta o curso, segurança e defesa, porque acaba por ser as duas. Esta era só para ser breve. Uma das questões que tem aqui surgido e que eu acho que é bastante relevante é a ideia de que algumas pessoas aqui presentes neste webinar, de que há uma clara retração, digamos, dos Estados Unidos nesta questão da pandemia, na liderança até da luta contra a pandemia e dos processos associados, processos políticos e das organizações internacionais, e portanto há aqui a ideia que já foi aflorada por alguns de vós de uma certa crise do multilateralismo, mas o ponto que penso que não foi muito aflorado durante esta sessão e que também tem sido referido é que é a ideia de que esta retração poderia dar alguma abertura à China e à Rússia nesta zona. E portanto essa seria a questão que eu colocaria aos três. Digamos, qual é a vossa percepção sobre esta noção, não é? De retração de alguns atores e de alguma liberdade de ação de outros. De uma forma muito breve e pela ordem que entenderem. Na verdade, na minha área mais específica da Palestina, Israel, ainda não consigo ver Rússia e China como atores fundamentais, centrais nisso. Eu continuo a ver os Estados Unidos, obviamente, então a lobby judia é muito, muito forte e fico com muita curiosidade nas eleições americanas daqui a alguns meses, no sentido que temos agora o Trump, que podemos considerar como o melhor aliado de Israel, e está a fazer tudo para acabar o mandato também com esta anexão da Cisjordânia. E a verdade é que queria
dizer uma coisa em relação à relevância dos Estados Unidos, ainda a relevância dos Estados Unidos na questão Palestina-Israele. E che è significativo il fatto che a una settimana atrás o segretario di Stato americano Mike Pompeo foram nos territórios, estava lá a falar com Netanyahu e disse que ovviamente esta questão das anexões tem que ser em conjunto com a administração norte-americana. Então, da um lado, vemos que neste momento Washington gostaria de levar um pouco de tempo para a anexação. Por outro lado, Tel Aviv gostaria de acabar o plano já em julho. Ovviamente, também no outro lado, com o Joe Biden, eu vejo que não há interesse, obviamente, em tomar uma posição antes das eleições sobre o assunto. Então, em relação a esta pergunta, acho que Rússia e China ainda não sejam na questão palestiniana atores fundamentais, mas continua o papel dominante dos Estados Unidos e, infelizmente, a relevância da União Europeia. Falando da Rússia e da China, vamos começar pela China. A China, nesta região, primeiro, na Grande Arábia Saudita, não é propriamente o país mais popular. E não é um país popular por uma razão muito simples, porque está sempre um bocadinho associada à sua ação com os iogures chineses e também à sua ação mais ou menos direta ou indireta que tratou os temas do Paquistão e do Afeganistão, nomeadamente na década de 90, o que não dá uma grande popularidade política. Eu só estou a falar em termos políticos, porque depois em termos comerciais a coisa é outra. Mas em termos políticos, portanto, não é um ator, eu não diria bem quisto, mas também não é um ator popular. Portanto, não é um ator que rapidamente os povos da região vão buscar para ser árbitro ou para ser um grande interveniente naquela grande região. Vírgula. Agora, em termos comerciais, ninguém sabe o que é que vem aí, mas sabemos que obviamente isto tudo acelerou. E uma das acelerações que nós temos notado, obviamente, é uma possível ascendência mais rápida desta bipolaridade dos Estados Unidos e China, e com a China a subir se calhar um bocadinho mais depressa, se não se vier a provar, obviamente, algumas das suspeições que existem sobre o descontrole da crise pandémica, etc. Mas o que eu quero dizer com isto? A China, pela sua necessidade de acesso a materiais, nomeadamente recursos energéticos, pela sua necessidade de expandir a sua Belt and Road Initiative também para esta zona, obviamente será um ator que estará muito atento a poder tirar partido das zonas. Daí a querer interferir nas políticas locais dos povos, eu penso que não tem nem condições, nem apetite para se meter nisso neste momento. A Rússia é diferente. A Rússia tem, obviamente, objetivos ali desde o Pedro o Grande da Rússia, desde a Catarina II, que temos ali interesses, tem bases, tem força, tem economia, tem uma ligação estrutural e neste momento só não faz mais porque obviamente está com gravíssimos problemas no seu interior. Portanto, a Rússia poderia aproveitar melhor este tempo, mas alguns dos seus proxies ou algumas das suas regiões podem estar aqui a fazer alguma coisa, porque há outro ator aqui, nós não estamos a falar, por exemplo, a Turquia, não é? A Turquia aqui nesta região, obviamente nesta altura, galvanizou uma série de apoios e permitiu estabelecer a sua entrada com mais decisão, nomeadamente na Síria, até estendendo a sua influência para a zona da Líbia, como sabemos. E, portanto, nesta altura, já que perguntam o que é que a Rússia ou a China podem estar a fazer, a Rússia não está a fazer nem mais nem menos do que estava a fazer e provavelmente agora não faz mais porque não pode, porque também tem um problema gravíssimo com a pandemia dentro do seu próprio território e não tem forma de poder fazer mais. E a China, nesta altura, não tem interesse em meter-se nos assuntos internos do Médio Oriente, mas obviamente estará atenta a todas as oportunidades que tenha relativamente àquilo que são. Até porque nós sabemos que, obviamente, a China também tem presenças comerciais, também tem presenças militares, mas não há aí uma prática milenar de fazer as coisas com outro tempo e o tempo vai acelerar pode vir fazer, mais uma vez, para que a China espere para poder intervir com mais força e vai continuar a intervir, isso garantidamente, comercialmente, isso vai ter, obviamente, uma presença maior. Muito bem, muito obrigada. A última intervenção deste webinar, professor Daniel Pinel. Eu vou tentar ser muito breve e devia começar por pedir desculpa às muitas pessoas que puseram perguntas muito interessantes. Está a haver um mini debate ao lado do meu ecrã que é extraordinariamente interessante e no qual eu gostava de participar,
mas não é possível e, portanto, devo desde já pedir desculpa por não responder às perguntas que me foram diretamente endereçadas e às outras também. Tentámos, mas o tempo é sempre limitado. Aquilo que eu diria é que, bem, de uma forma, se quisermos mais com algum humor, é que há quem jogue xadrez, não é? E há quem jogue Go, que é mais complexo e mais lento. E há quem jogue damas. Neste momento, os Estados Unidos abdicaram de uma série de tabuleiros, nomeadamente do tabuleiro do multilateralismo. A hegemonia dos Estados Unidos só se processou com sucesso durante a Guerra Fria e no pós-Guerra Fria, porque os Estados Unidos souberam construir uma ordem liberal que, beneficiando os Estados Unidos, oferecia suficientes incentivos económicos, políticos, de segurança comercial, etc., mecanismos de prosperidade financeira, etc., a grande parte do mundo, não a todo o mundo, porque o mundo em desenvolvimento durante muito tempo ficou esquecido, mas conseguiram construir uma ordem mundial em que o multilateralismo amarra um pouquinho os Estados Unidos, e isso é o suficiente para não tornar um equilíbrio de poder uma necessidade de outros países que vejam na hegemonia norte-americana uma ameaça. E aquilo que eu estou a ver é que, por razões, se quisermos, ideológicas, que não são únicas aos Estados Unidos, o discurso anti-globalismo, anti-internacionalismo, anti-Nações Unidas, anti-multilateralismo, neste momento faz escola, por exemplo, na política externa brasileira, o que não é dispiciando na sua região nem mundialmente. E fará escola em alguns outros países a continuar a tendência que estamos a ver. E, portanto, parece-me que a ideia do nacionalismo metodológico nas relações internacionais é insuficiente para gerir problemas globais como a crise climática ou uma pandemia ou uma crise económica que se seguirá. E, portanto, a estratégia deliberada de destruição da arquitetura liberal, cheia de problemas, cheia de ineficiências, particularmente injusta com alguns estados do sul global, mas ainda assim funcional. Portanto, a destruição ou o esboroar dessa ordem internacional ou a retirada do ator mais importante, que era o garante dessa ordem mundial, está a deixar espaço. E portanto, não, regionalmente no Médio Oriente, mas especificamente internacionalmente, eu acho que a China não está à procura de ser o aliado principal de nenhum destes países. A China está a tentar construir uma ordem, a competir com a ordem liberal. Portanto, se fizermos uma ordem não necessariamente iliberal, mas em que a natureza dos regimes é irrelevante, desde que haja prosperidade e comércio, uma espécie de um sistema quase império do meio com relações assimétricas. E, portanto, isso é um jogo de Go, é um jogo de ocupar pequenos pontos no tabuleiro, muito devagar, e a estratégia verifica-se, a estratégia só se cumpre daí a muitos anos, a muitas dezenas de anos. E, portanto, desse ponto de vista, parece-me que é um erro estratégico descontar que a China não esteja como um ator mais forte neste momento, porque o que ela está a fazer é construir infraestrutura no sentido do 4G, da nova Rota da Seda, portanto, da One Belt One Road Initiative, de acordos comerciais, da compra de dívida na África e, neste momento, do apoio médico e diplomático a alguns países do Médio Oriente, sem pedir muito em troca. Isso é um investimento no futuro que está a corresponder ao desinvestimento dos Estados Unidos e de alguns países seus aliados, o que me preocupa de sobremaneira, porque eu sou grande parte do início da minha carreira foi de crítica à ordem liberal vigente, mas prefiro-a ao desconhecido. Muito obrigada a todos. Estamos a chegar ao final do nosso webinar. Eu, obviamente, queria agradecer imenso aos nossos oradores por nos terem proporcionado um fim de tarde tão estimulante. Precisávamos mais tempo, mas não, fica para um outro webinar, certamente. E também aos nossos participantes, mas antes mesmo de encerrar, eu só queria recordar então novamente o tema do próximo webinar no dia 4 de junho, quinta-feira, pelas 18 horas, que será sobre a África em tempos de Covid-19. Como já disse, contará com a presença da Ana Luísa Sá, do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, Fernando Jorge Cardoso,
também do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE e da Alexandra Magnólia Dias do IPRI Universidade Nova, e a moderação fica a cargo de Pedro Seabra, do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE e do Instituto da Defesa Nacional. Resta-me agradecer a todos, muito obrigada por terem partilhado o vosso tempo connosco aqui, e boa tarde a todos.